mas essa dificuldade é para a honra e glória do Senhor. Então, passei sem entender por quê. Depois é que eu comecei a entender. No momento que está acontecendo, você não entende nada. Você só começa a entender após você receber realmente as bênçãos do Senhor. Eu havia pedido há um tempo atrás uma promoção na empresa, né? Porque eu sou um profissional e eu era contratado pela empresa em outra função, e eu queria que a empresa assinasse, né, a minha carteira profissional como profissional que eu sou. E eu vinha pedindo ao Senhor, e neste momento eu não me lembrava disso. Não é assim que acontece? Você pede, em determinado momento você nem se lembra que pediu, mas o Senhor não se esquece de nós. Glória a Deus. Ele está tudo anotado, tudo aquilo que você pedir. Se você pediu, orou com fé, Ele realiza, né? Então, eu fui entender que aquilo ali era uma promoção para mim, a minha ida para João Pessoa. E isso a empresa fez o que eu queria e tinha pedido ao Senhor. Assinou a carteira como profissional que sou. E assim, eu tive novamente, em outubro do mesmo ano, 2008, novamente, passei pelo mesmo processo novamente, né? E eu ainda fiz outros exames durante o período que eu estava em repouso, né, em casa, e alguns dos exames que eu fiz, que é uma ultrassonografia, né, do coração, e eu pedi para a médica analisar bem direitinho para ver se tinha alguma marca, né? Porque Deus, quando faz as coisas, Ele faz bem feito, perfeito, né? Então eu disse, não tem marca nenhuma não, isso é porque foi o Senhor que operou, porque eu não conseguia entender o porquê de você passar 4 dias, no meu caso, infartado, e eu estou aqui de pé contando isto, né? Porque aos olhos humanos isto é impossível. Por quê? Porque eu lembro dessa mesma época, a esposa do então ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, a esposa dele faleceu naquele período, em junho de 2008. E ela teve o mesmo problema que eu tive, um infarto do miocárdio. E ela partiu, né? E eu estou aqui de pé dando glória ao Senhor, porque o Senhor é que faz todas as coisas, é o Senhor que faz as coisas bem feitas, é o Senhor que faz as coisas perfeitas, né? Outro dia eu estava dando aula de desenho e eu costumo, no quadro da lousa, fazer um círculo. E, por propósito de Deus, né, eu fiz um círculo bem feito. E um determinado aluno, tinha 18 alunos na sala, e um determinado aluno chegou para mim: professor, o senhor fez um círculo bem feito. Eu disse: meu filho, é o seguinte, eu fiz um círculo, mas não é bem feito, tem falha, mas eu conheço um que faz bem feito. E ele me contou depois, já depois de uns 2 ou 3 anos, ele foi inclusive pregar lá em Ressurreição, que é uma das congregações nossas, que eu vinha vê-lo, não conhecia mais, porque naquela época quando ele estava diferente, era uma pessoa assim, de certa forma, se vestia maltratado, cabelo comprido, né? A maneira como ele se comportava era diferente. Mas quando eu encontrei novamente, né, ele já casado com a esposa, e nós íamos lá para a ressurreição, ele iria levar a palavra do Senhor lá. E ele chegou e disse para mim: Pai do Senhor, professor. Aí eu olhei assim e eu disse: rapaz, eu conheço esse cidadão de algum lugar, mas não estou me lembrando agora. Aí ele começou a dizer, eu disse: não, mas você é diferente. Ele disse: graças a Deus, eu não sabia que ele tinha se convertido. Aí foi quando ele foi contar a história dele, que naquela noite, quando eu estava dando aula, que eu fiz o círculo, que eu falei para ele que conhecia um que
fazia as coisas perfeitas, aquilo ali ficou na cabeça dele, né? Muitos dias, um dia após o outro, até quando ele se decidiu e se converteu. E ele hoje é um servo do Senhor que prega a palavra também. Isso daí eu fiquei muito satisfeito, não por mim, porque a glória, a honra é do Senhor, não minha, né? Passei por isso, estou dando glória a Deus todo dia, né? Graças a Deus, porque Ele tem feito grandes coisas na minha vida e Ele tem cuidado de cada um de nós. Cada um de nós é bastante, tem motivos, mais do que motivos de agradecer a esse Deus que faz grandes coisas, esse Deus que faz coisas tremendas que o homem não pode fazer. Mas é preciso, irmão, você fazer a vontade do Senhor. Você tem feito a vontade do Senhor? Faça uma crítica dentro de você, uma inspeção introspectiva, se você tem feito a vontade do Senhor. Porque o Senhor te chamou, não foi para ficar sentado no banquinho. O Senhor te chamou, não foi somente para dar glória a Deus, a Ele, mas é preciso fazer a vontade dEle. É preciso dar glória a Ele, é preciso louvar a Ele, é preciso adorar a Ele, é preciso estar na presença dEle, como foi dito esta noite. Busque ao Senhor. Lá em Isaías 55, versículo 9, se não me engano, diz que devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Que um dia vamos procurar, não somos nós, graças a Deus, mas irão procurar e não vão achar. Vamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. E você fazer a vontade do Senhor é a vontade dele. Você colocar numa condição de servo, numa condição de servidor. Porque ele disse na sua própria palavra que ele veio a servir. Ele não veio ser servido. Nós devemos servir esse grande Deus. E você, quando você faz a vontade dele, você está fazendo um grande mandamento dele, né? Então, e essa vontade você tem que fazer o quê? Com perseverança, com obediência. Mas isso tem que ser o quê? Constante, dia a dia, após dia. A palavra do Senhor diz que devemos nos convertermos dos nossos pecados, né? Arrepender dos nossos pecados todo dia. Não é uma vez, outra vez, mas é todo dia. Estarmos sempre na presença do Senhor. E Ele se agrada quando nós fazemos isso. Você fazer esta vontade do Senhor com perseverança, com obediência, aí onde está o mistério, né? Que Deus opera na vida de cada um. Eu posso dizer isso com a prática, com a coisa que já aconteceu comigo, com uma delas, né? Eu posso dizer isso. E isso ele faz o quê? Mistério para ele derramar as suas promessas, derramar as bênçãos sobre maneira, né? Sem medidas para todos aqueles que o buscam e faz a vontade dele, né? Lá em Salmo 37, versículo 4 e 5, diz assim: agrada-te do teu Deus, do Senhor, e Ele te satisfará o desejo do teu coração. Glória a Deus. É tremendo, irmãos, você fazer isso, você agradar ao Senhor, Ele ser grato porque você está fazendo aquilo que Ele quer que você faça, e assim Ele faz o quê? Ele dá o retorno disso, ou seja, Ele dá bênçãos sem medidas, Ele dá de todo grado, com todo amor, né? Se você pedir amor ao Senhor, será que Ele vai dar amor, ou Ele vai dar uma condição, ou criar uma situação para você amar? Qual das duas você ficaria? Com certeza, Ele vai te dar, criar uma situação para você demonstrar esse amor que você pediu. Nós pedimos em nossas orações, com fé: Senhor, aumenta o nosso amor a Ti, aumenta o nosso amor ao próximo. Ele pode dar, Ele tem condições de dar, mas Ele vai criar uma situação para você demonstrar este amor para com Ele e para com o próximo. A Bíblia nos ensina que devemos amar o Senhor em primeiro lugar.
amar ao teu Deus sobre todas as coisas. E segundo, você amar o próximo como a si mesmo, né? A receita da felicidade está aí. Mas normalmente as pessoas não conhecem a palavra de Deus, como ele diz: o povo perece por desconhecer a minha palavra. E é verdade, irmãos, porque o mundo ensina que devemos amar primeiro a si, para depois amar o próximo. Que eles querem dizer que se você não conseguir amar você, se você não conseguir amar você, ou se você não conseguir amar você, como você vai amar o próximo? Mas isso está errado, irmãos. É por isso que o mundo está aí à beira de um abismo, à beira da violência, na beira das coisas de destruição. Porque quando você ama a si mesmo, em primeiro lugar, você se torna uma pessoa egoísta. É a coisa mais fácil de você encontrar nos dias de hoje, são as pessoas egoístas. Para onde você vai, sempre tem alguém que quer ser primeiro do que você, quer ser atendido primeiro que você. Se está numa fila, seja de banco, seja no supermercado, sempre a pessoa procura ser primeiro do que você. E muitas vezes você também até quer ser atendido primeiro. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte: que os últimos serão os primeiros. Tenha paciência, que a tua vez vai chegar. Deus deu o tempo certo para cada um de nós. Muitas vezes pensamos que o tempo está errado, que o tempo está demorando, mas Deus não demora. O tempo dele é tempo certinho. Ele nem atrasa e nem adianta, ele chega na hora certa, né? Mas é preciso você estar dentro da vontade dele. Fazer a vontade dele é de essencial importância para ele, porque ele se agrada. Como diz lá no Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós temos aí nesses dois versículos, temos o quê? 2 versículos e 3 promessas. Melhor dizendo, 2 versículos, 2 promessas e 3 mistérios. Agrada-te do Senhor. Você tem que agradar ao Senhor em primeiro lugar. Depois vem você. Não é verdade? Porque se agradarmos ao Senhor, nossos desejos serão satisfeitos. Agrada a Ele, faz a vontade dEle, confia nele e Ele fará. É simples, a Bíblia é simples, a palavra do Senhor é simples. Agora é preciso estarmos sensíveis à voz do Senhor, sensíveis à sua palavra, sensíveis ao que Ele tem para cada um de nós. Porque Ele só tem coisa boa para nós. Muitas vezes nós nos negamos, rejeitamos, não ouvimos, não queremos fazer. Né? Naquele tempo, quando Jesus caminhava com os discípulos, não existia transporte, não existia bicicleta, moto, carro. Era a pé, meu irmão. Porque muitos de nós, para sair daqui para ali, muitas vezes se acha indigno, não quer ir a pé, não quer pegar o ônibus, sol está quente. Mas é preciso colocar isso na nossa dia a dia, essa vontade, né, de estar fazendo a vontade do Senhor com satisfação, com alegria. Né? A palavra do Senhor diz que nós somos bem-aventurados aqueles de coração manso. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Você ser feliz, principalmente nos dias de hoje, é difícil, não é? E mais do que ser feliz é mais difícil. Mas a palavra do Senhor dá uma receita simples para nós. A palavra do Senhor diz com uma simplicidade tão grande: se você fizer a vontade do Senhor, se você agradar ao Senhor, se você fazer
o que Ele determina para nós. Aí Ele faz o desejo do nosso coração. Aí nós tornamos o que? Mais do que feliz. Feliz, mais do que feliz. É tremendo, irmãos, quando você coloca, pensa, raciocina essas coisas. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e acima disso ainda é perfeita. Faça a vontade do Senhor para ver o que Ele faz para você. Faça a vontade do Senhor para ver se Ele não satisfaz o desejo do teu coração. Você pode até provar. A Bíblia diz que devemos provar. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que provou o Senhor, colocou o Senhor numa condição de que o Senhor fez, provou o cumprimento de suas promessas, né? Nós temos vários exemplos, né? Como Deus enviou, chamou Moisés para dirigir, encaminhar, tirar o povo de Israel das mãos dos egípcios, né? Faraó. E Deus se agradou de Moisés? Se agradou. Porque Ele fez aquilo que Ele mandou. Mesmo na condição dele, quando Ele disse assim: Senhor, o que é que eu vou dizer? Eu sou pesado de língua, não sei falar, mande o outro. Não é assim conosco também, irmãos? O Senhor determina algo para nós achamos que não é para nós, e achamos que é para o nosso vizinho, nosso colega. Isso aí é para tu, não é para mim não. Não é assim? E Ele fez também. E Ele perguntou ao Senhor: o que é que eu vou dizer ao povo? Ele diz assim: diga a eles que eu sou o que sou. Porque Ele é o grande, Ele pode, faz. O controle está na mão dele. Ele faz todas as coisas. Ele que criou o céu, a terra, tudo que há nela, abaixo dela, em cima dela, tudo. Não existe nada que não tinha sido criado pelo Senhor. Amém. O Senhor fez todas as coisas e Ele continua fazendo. Você crê? Amém. Porque enquanto você está aqui, muitas vezes até com um pensamento bem longe, na sua família, no seu filho, na sua mãe, no seu pai, no seu tio, não sei mais quem, mas Ele cuida. Ele diz na sua palavra que enquanto você está servindo ao Senhor, Ele cuida de nós, cuida da nossa família, cuida de todas as coisas, mas é preciso você fazer a vontade dEle. É preciso você estar debaixo da sua proteção. É preciso você confiar nele, depositar nele toda a sua confiança, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Então, quando nós passamos a fazer depositar essa confiança no Senhor, nós somos mais do que vencedores. Como a palavra nos diz, vencedor já é bom, e mais do que vencedores, é mais excelente, é melhor ainda, né? Então, a alta prioridade é o Senhor. É para Ele, é com Ele, é dele, porque Ele é quem tira, é Ele que coloca, é Ele que mata, é Ele que ressuscita, Ele que faz a ferida, Ele mesmo sara a ferida, faz todas as coisas, e devemos dar graças a Ele, continuar sempre na presença dEle. Ele de boa vontade satisfará aos desejos do nosso coração. Ele satisfará aos desejos do nosso coração. Você tem desejado o que na presença do Senhor? Ele pode até perguntar para você esta noite: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele pode, sabe muito bem do que você precisa, mas é preciso você colocar isso na presença dele, falar a ele, orar com fé. Você, quando ora com fé, ele se compadece daquele teu pedido, ele se compadece daquilo que você está necessitando, e assim ele faz. Mas é preciso fazer a vontade dele. Amém? Amém. Ele diz:
faz, confia nele, e o mais ele fará. E o que é o mais, hein, irmão? Você pede muitas vezes algo, está dentro da vontade dele, você está na presença dele, aí ele te dá muito mais do que aquilo que você pediu. Amém? Ele faz isso. Por quê? Porque você está agradando a ele, né? Devemos pedir coisas boas, coisas grandes, né? Nós servimos um Deus de grandiosidade, não é pequenez. Nós devemos pedir coisas grandes. Quando você pede coisa grande, ele dá algo muito maior, porque ele é Deus. Ele diz a sua palavra: eu sou o que sou. Quem pode dizer isso a não ser Deus? Quem pode impedir os seus planos? Ninguém, né? Você vê a história de Jó. Jó tinha tudo. Jó podia dizer na minha conjuntura que ele era mais do que feliz. Ele era um bem-aventurado, porque tinha tudo. Tinha mulher, tinha seus filhos, tinha bens, fartura de bens. Mas aprove Deus fazer uma prova com ele, mostrar para o inimigo que Deus está no controle de tudo, né? Então ele fez aquilo para mostrar a Satanás que ele é o que eu sou, né? Fez tudo aquilo, de uma hora para outra Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu as propriedades, perdeu o gado, todos os bens que eles tinham, perdeu de uma hora para outra, né? Ele tinha motivo demais para dizer a Deus, ou melhor, abandonar a Deus, mas não, ele perseverou, ele continuou, não desistiu. As coisas materiais ele não deu importância, ele deu muito mais importância ao Senhor. As primícias ele deu ao Senhor, ele estava sempre na presença do Senhor, né? Então passou o tempo, Deus ainda por cima disso tudo, como costumeiramente nós dizemos, ainda por cima de pau, pedra, né? Um ditado, uma frase que o povo do mundo diz, né? Porque ainda perdeu tudo isso, ainda por cima, ainda recebeu uma doença, né? Uma lepra, né? Um tipo de, posso dizer que é um tipo de câncer daquela época, né? Onde ele se coçava com um caco de telha e a pele dele caía. Ele tinha motivo até de abandonar o Senhor, mas não, ele permaneceu firme, permaneceu perseverante, permaneceu na presença do Senhor, permaneceu buscando o Senhor, mesmo ainda o inimigo usando a própria esposa, dizendo: abandona esse teu Deus e morre, porque ela já, como quem diz assim, tu não serve mais para nada, ela está doente assim mesmo. Mas ele perseverou, ele continuou, ele manteve-se firme na presença do Senhor. E assim Deus fez o quê? Agradou mais ainda de Jó. Foi o que ele fez? Abençoou duplamente a vida de Jó, né? A Bíblia fala que as filhas de Jó, nesse segundo estágio da vida dele, como ele diz na sua palavra, a glória da segunda casa será melhor que da primeira. As filhas de Jó eram muito belas, tão belas que naquela época não se viam mulheres, pessoas tão belas como elas. Deus faz assim, só dá o melhor, só dá o que é bom, né? Mas é preciso fazer a vontade do Senhor. Oh Senhor, como é difícil fazer a vontade do Senhor, como é causticante fazer a vontade do Senhor. Mas é preciso, irmão, é pedra sobre pedra, é subindo degrau sobre degrau, é fazendo a vontade do Senhor. Mas espere uma coisa, para você fazer a vontade do Senhor não é fácil. Existe também no meio delas aqui as provações. Muita gente vê que por exemplo, o deserto
É um lugar árido, um lugar que você não tem nada para você ver, né? Mas é no deserto que nós aprendemos. É a escola do Senhor para nossas vidas, né? É no deserto que podemos caminhar, mesmo passando por tribulações, passando por provações, passando por adversidades da vida, mas Deus está conosco. Ele passa conosco no deserto. Ele não abandona. Ele continua conosco no deserto, abençoando. Mesmo assim, nós somos ingratos, como também o povo de Israel fazia naquela época. Era recebendo os bênçãos do Senhor, mas murmurando, reclamando, dizendo que não devia ter saído lá do Egito, né? Para que Deus tirou ele do Egito para morrer no deserto? Mas Deus não queria isso, né? Ele abençoava de dia com as nuvens para proteger sob o sol causticante, e de noite colunas de fogo para aquecer. No deserto você tem de dia muito calor e à noite você tem muito frio. Então, de noite é coluna de fogo para aquecer e ao mesmo tempo direcionar o povo para a caminhada, saber para onde é que ia, para onde Deus estava mandando o povo. E o povo murmurava, mesmo assim. Trazendo para os dias de hoje, não é diferente. A pior coisa no mundo para Deus chama-se um filho dele murmurar, um filho dele reclamar, um filho dele reclamar de coisas que ele não tem feito, porque tem feito tantas coisas boas para nós e muitas vezes nós somos ingratos, não é mesmo? Mas é preciso fazer a vontade do Senhor para que Ele nos abençoe cada dia, para que nós estejamos na presença dEle e ao mesmo tempo Ele esteja também na nossa presença, né? Porque a palavra de Deus garante, onde tem dois ou mais reunidos no nome dEle, Ele está presente, né? E neste momento, se você crê ou não crê, Ele está aqui, né? Ele está aqui para abençoar cada um de nós. Se você veio de sua casa em busca de uma resposta, com certeza esta noite Ele já te deu. É só crer. Ele já falou contigo desde o início do culto, que Ele vem falando comigo, contigo, desde a hora que eu cheguei, né? Ele faz grandes coisas na nossa vida. Quando estamos sozinhos, quando estamos solitários, Ele é o quê? Ele diz na sua palavra: e eis que eu estou convosco todos os dias. Não é um dia, nem 2 dias, nem 3 dias, não, é todos os dias. Quando estamos preocupados, Ele diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando estamos tristes, Ele diz assim: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando estamos enfermos, Ele diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Quando estamos na maior dificuldade do mundo, pensamos nós que vamos morrer, Ele diz: o crente não morre enquanto não se cumprir aquilo que Deus determinou para cada um, né? Eu costumo dizer que o crente se torna imortal até o momento que Deus não abençoar ele completamente, não cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu, vai cumprir no tempo determinado dele. Amém, irmãos? Que essa palavra fique em nossos corações, que possamos estarmos sempre na sua presença, fazendo a vontade do Senhor. Amém? Eu agradeço aí pela oportunidade. Não,